Gosto muito dessa passagem, versículo 3, fala que nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, né? Às vezes nós vivemos no mundo e parece que o que a gente tem de material é só para nos tirar do caminho, mas nós lemos na palavra que pelo poder divino, pelo divino poder do Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É um texto muito longo, nós vamos nos ater mais ao versículo 9, quando diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados, seus pecados de outrora. Esse tema da identidade perdida está relacionado com essa questão que está levantada aqui no versículo 9. Esquecido, né? Eu esqueci de quem eu sou. Eu deixei a minha identidade. Quem você pensa que você é? Essa é a pergunta que nós queremos tentar responder aqui. E aqui já está um resumo do que nós vamos falar, né? Deus quer que você saiba quem você é e que você viva conforme a identidade que Ele te deu. Porque se nós não sabemos quem nós somos, se nós temos esse problema de amnésia de identidade, má compreensão de quem nós somos, nós vamos cair no problema da substituição. Ou seja, você perde a sua identidade, você não fica sem identidade. Você acaba substituindo por algo que não é você. Para ilustrar um pouquinho, nós vamos voltar à passagem bíblica mais à frente, mas para ilustrar, para que a gente possa realmente entender isso, entender esse problema tão sério, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da identidade. Conta-se uma historinha que um menino de 4 anos, muito esperto, estava sentado com o seu pai e disse que tinha um sonho para o futuro. E o pai perguntou: qual que é o seu sonho? E o menininho disse: quando eu crescer eu quero ser um leão. Depois ele viu que a mãe estava lendo um livro, né, sobre a África, os animais. Criança pequenininha gosta de ler de novo, mais uma vez, né? Então ele ficou com aquilo na cabeça. O pai, que era pastor, pegou o menino e: vamos lá, então vamos conversar, meu filho. E começou lá a falar sobre antropologia bíblica, né? Falando para o menino que Deus criou os seres humanos, criou os animais, falando sobre a identidade, sobre a criação. O menino até que prestou atenção nos primeiros minutos ou segundos, né, como é uma criança, e depois ficou disperso e não estava muito atento, até um pouco incomodado, né, mexendo de um lado para o outro. O pai terminou a explicação e perguntou: e aí, filho, entendeu? Entendi, pai. Quando eu crescer, eu quero ser uma girafa. Eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas, ou seja, ele não entendeu. Essa questão de identidade, né, não é só uma criança que tem isso. A criança que quer ser super-herói, que quer ser um jogador de futebol, que quer ser tanta coisa. E depois ela vai perceber que não é bem assim, né? Quer ser youtuber, né? Alguns sonhos, tudo bem, vá em frente que você vai ser. Mas às vezes Homem-Aranha é meio difícil, né? Não vai dar. Essa crise de identidade, ela é comum para nós. Nós vivemos a partir do senso de identidade. Ou seja, o que eu vou fazer segunda-feira? O que você vai fazer segunda-feira? Está totalmente relacionado com a sua identidade. Quem você pensa que você é, não é? Ou quem você é. O problema já está exatamente aí. O mundo, as tentações, o oferecimento, né, que esse mundo tem de, como diria, um cardápio de identidades. Nós podemos facilmente, como pecadores, nos desviarmos da identidade. Eu estava assistindo uma entrevista, que depois eu me arrependi de ter assistido, mas é assim mesmo, né? Era num presídio, e o repórter estava entrevistando alguns presidiários lá, e um específico me chamou a atenção. Ele perguntou, né,
para um presidiário que vivia numa dessas piores prisões que tem por aí, se ele não sofria muito na cadeia. Ele disse: olha, sofrer, vou falar que não sofro, mas eu, quando tinha 10 anos, eu decidi ser bandido. E quando eu decidi ser bandido, eu já me preparei para o dia que eu fosse preso. Olha que mente, que mente. Uma pessoa, desde a infância, enxergar uma identidade, que era ser bandido. Ele viu lá os bandidos que moravam perto, eu falei: eu quero ser isso, e já se preparou: um dia eu vou ser preso e eu vou me preparar, para que quando eu estiver na cadeia, eu tenha uma condição de, assim, viver bem aqui. E ele disse que até era relativamente bem, que ele mandava lá em umas alas todas e tudo mais. Isso aqui é um exemplo, irmãos, para a gente entender o que é crise de identidade, o que é troca de identidade, né? Você não sabe quem você é, você não adere à sua identidade, você não fica sem identidade, você vai pegar uma identidade, e nem sempre é a melhor. Muitos hoje estão perdidos. E como, né? Acredito que os irmãos já tiveram algumas ideias aí em relação a isso. Quantos homens acreditam ser mulheres? Mulheres acreditam ser homens. Alguns, mesmo tendo pouco dinheiro, vivem como ricos. Algumas pessoas ricas vivem como se tivessem pouco dinheiro. Isso acontece também, né? A pessoa lá tem dinheiro e tem um monte de coisa, passa raiva na gente, né? A pessoa não compra nada. O dinheiro é dele, deixa ele guardar, né? Muitos vivem essa crise de identidade. E nós, como pecadores, temos essa tendência a sofrer isso. Quando nós olhamos, né? Quando nós olhamos para essa frase que diz: Deus quer que você saiba quem você é e que você viva conforme a identidade que Ele te deu, nós já olhamos para essa frase e falamos: realmente, alguma coisa está errada comigo, porque eu não vivo totalmente com a identidade que Deus me deu. Nós temos que confessar isso. Muitas vezes nós somos falhos em relação a viver conforme o propósito de Deus. Talvez não o tempo todo, mas em relação a algumas atitudes, em relação a alguns comportamentos, né? Às vezes, certas coisas que a gente faz, a gente não pode nunca dizer: não, eu estou fazendo isso aqui porque é minha identidade cristã, né? Não é. Você está fazendo isso porque você está assumindo identidade que não é sua, que não deveria ser sua, e que você não é obrigado a vivê-la. Mas infelizmente, nós fazemos isso. Essa questão de identidade, a gente poderia dar muitos exemplos. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos. Um primeiro de Adão e Eva. Quando eles foram tentados, eles agiram de forma errada. Eles deixaram a sua identidade para assumir uma identidade que não deveriam assumir. Quando eles foram tentados, eles não poderiam simplesmente dizer: peraí, você sabe com quem você está falando, né? Eva. Ei, eu sou Eva, Deus me criou, eu sou criado para adorar a Deus. Eu não quero ser igual a Deus, sou serva de Deus. Se ela tivesse pensado, e se ele tivesse pensado na sua real identidade de criaturas de Deus, que deveriam viver conforme a promessa, a aliança de Deus, eles nunca tomariam essa decisão. Mas eles assumiram uma outra identidade. Eles simplesmente ouviram a proposta, né, da serpente: coma, você será como Deus. Ou seja, eu deixo a minha identidade de servo de Deus, de criatura, para ser como Deus, para ter os olhos abertos. Caíram na tentação. Mas um outro exemplo, eu creio que até mais fácil, a gente tem falado muito sobre ele, o povo de Israel. O povo de Israel, ele realmente trocava de identidade facilmente. Uma hora eles estavam lá como servos de Deus, de repente eles já estavam pensando no Egito. E quando eles pensavam no Egito, eles estavam o quê? Novamente assumindo a identidade que eles tinham anteriormente.
Nós estudamos aqui na classe algumas vezes e vimos que eles simplesmente chegavam a se considerar servos de Faraó. Isso é algo totalmente estranho, né? Como que eles poderiam deixar de entender que eles eram servos de Deus? Êxodo 5,15 diz: por que trata assim os teus servos? É o povo falando com Faraó, querendo que diminuísse, né, o número lá de tijolos, o tempo de serviço. Eles deixaram totalmente a sua identidade. Na questão do bezerro de ouro, que nós falamos há pouco tempo, a mesma coisa acontece, porque eles simplesmente poderiam negar aquele apelo do inimigo, a que eles deixassem a Deus para seguir os deuses do Egito, para apelar a um bezerro de ouro. Eles poderiam dizer: não, Deus me libertou do Egito, nós estamos num momento difícil aqui, né? Mas Deus vai estar conosco, Deus é a nossa única esperança, eu preciso permanecer nele. Mas de repente eles deixaram essa identidade de filhos de Deus e se separaram da palavra de Deus. Como nós falamos, irmãos, esse mundo caído, ele oferece um imenso catálogo de identidades. Essa é a ideia de pensar horizontalmente ou verticalmente. A minha identidade está relacionada ao que eu sou horizontalmente, ao que eu sou verticalmente. Acertei, né? Porque na maioria das vezes, irmãos, nós esquecemos que nós não somos o que nós somos horizontalmente, mas principalmente o que nós somos verticalmente, em relação a Deus. Como nós somos seduzidos a pensar que nós somos o nosso sucesso, né? A nossa conquista. Parabéns pela conquista, parabéns pela vitória, sempre verticalmente. Agora eu errei. É assim, reto, tá? A identidade das posses, eu sou o que eu tenho, né? Quantas pessoas, lá chegou o fulano, quem? O dono da empresa. Mas quem ele é? Eu sou o dono da empresa. E ele assume essa identidade, e aquilo é o que favorece e dá alegria para ele. O pior, irmãos, é quando nós assumimos a nossa identidade de pecado. Eu sou os meus vícios, os meus pecados, a identidade do ídolo, do desejo. Quantas vezes nós somos chamados a isso, né? Porque se você simplesmente deixa de adorar a Deus para buscar satisfação na carne e no pecado, você totalmente assumiu uma identidade contrária à sua. Nós precisamos pensar e assumir a nossa identidade de maneira correta. O que Deus quer que você saiba, Deus quer que você saiba quem você é, e Deus quer que você viva conforme a identidade que Ele te deu. Nesse texto, agora voltando, os irmãos podem abrir a Bíblia, se deixou aberta, olhar aqui no versículo 3, nesse texto, ele fala a respeito de uma identidade que é conquistada através do conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós vamos conhecer quem nós realmente somos a partir do momento que nós buscamos conhecer a Deus. O início é o conhecimento de Deus. A verdadeira identidade está em relação ao conhecimento de Deus. O que é conhecer a Deus? É conhecer a história bíblica, é conhecer a palavra de Deus. Em resumo, qual que é a história bíblica? A história bíblica fala sobre identidade dada, identidade perdida e identidade restaurada. Qual que foi a identidade dada? Adão e Eva receberam uma identidade de filhos de Deus para viver a vida eterna em aliança com Deus. Mas essa identidade foi perdida por causa do pecado. Eles se afastaram da sua própria identidade. Mas aí não é o final triste, né? Não terminou assim. A identidade foi restaurada. Novamente, nós, como eles, recebemos a comunhão da aliança com Deus. Então, quando você tiver que responder essa pergunta, quem eu sou?
Você deve responder essa pergunta em relação a essas 3 questões. Eu sou um filho de Deus, criatura, criado por Deus, com uma identidade de filho de Deus, propriedade de Deus. Eu sou alguém que, junto com os meus pais, alguém que caiu, alguém que perdeu a identidade, mas em Cristo Jesus eu tenho essa identidade restaurada. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus fala quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós somos amados, salvos de Deus. Nós somos aqueles que têm essa relação com Deus. Então aqui no texto vai mostrar que nós temos, através do conhecimento de Deus, tudo o que é necessário para a vida e piedade. E a gente percebe aqui nessa sequência, associando a diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, tudo isso vai fazendo com que nós estejamos formando a nossa identidade. A identidade, ela é formada a partir daquilo que nós praticamos. Olha o título que está aqui na mensagem: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Ou seja, a partir do momento em que eu conheço a Deus, em que eu olho a Deus, em que eu estou relacionando com Deus, em que eu busco a minha identidade verticalmente, eu assim estou praticando obras no sentido de que eu estou formando a minha própria personalidade a partir daquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Versículo 8: essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas práticas fazem com que nós estejamos conhecendo mais e mais a Cristo e mais a nossa identidade. Qual o problema da perda de identidade? Aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Quando nós esquecemos que nós somos perdoados, que nós somos salvos, que nós somos de Jesus, nós vamos perder a nossa identidade como cristãos, e nós vamos simplesmente adotar identidades que esse mundo tem a oferecer. Eu dei 2 exemplos negativos, quero dar 2 exemplos positivos. Exemplos negativos foi de Adão e do povo de Israel, perderam a sua identidade. 2 exemplos positivos, um de Paulo e Davi. Bem rapidinho, Paulo conhece a Cristo, um homem que era perseguidor da igreja. Essa era a identidade que ele tomou para si, errada. Mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele diz: não importa mais que eu viva, mas que Cristo viva em mim. A sua identidade estava relacionada a Deus. Até a sua profissão, ele fazia tendas para ganhar dinheiro, para fazer o seu trabalho evangelístico. Tudo estava envolvido com a sua identidade, como Paulo, como apóstolo, como pregador. Imagine Paulo, de repente, tendo uma crise de identidade. Não, agora eu vou matar uns cristãos aqui, né? Aí depois, não, me arrependi, agora não, agora eu vou voltar a pregar o evangelho. Ia ser uma confusão, não? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Assumimos uma identidade e nós temos que seguir com Cristo. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele não chegou e pensou: olha, eu sou fortão, né? Eu vou lá e eu vou matar esse gigante aí, fácil. Interessante que Davi, ele percebe que ele era alguém que estava nas mãos de Deus, que Deus não poderia ser afrontado daquela forma, e que Deus era muito mais forte do que aquele inimigo. Então ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Depois ele diz em 1 Samuel 15, 17, 45:
Você vem contra mim, contra espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos a quem você desafiou. Ele sabia que o desafio era contra Deus. Enquanto os outros soldados, estavam com medo, chegavam, eles fugiam. Se eles tivessem assumido a sua identidade, se eles tivessem entendido que ali eles estavam para sim cumprir os propósitos de Deus, eles teriam vencido. Eles teriam vindo contra aquele inimigo que aparentemente era grande, mas não maior que o Senhor. O que eu sou, irmãos? Eu sou o que eu pratico. A partir da palavra de Deus nós podemos praticar aquilo que nós aprendemos com Deus, e assim assumir uma identidade que seja a identidade de filho de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso, com essa má compreensão de quem nós somos e essa constante substituição. Nós temos que assumir esse compromisso com Deus, irmãos. Não podemos ficar simplesmente minimizando as coisas, nos distraindo, mas nós temos que viver como servos de Deus. Se nós prestamos atenção em tudo que nós cantamos, em tudo que nós lemos, a gente vai realmente ver como nós estamos diante de uma responsabilidade tão grande. O que tem nos chamado a atenção? Interessante que hoje me chamou a atenção uma leitura na hora da liturgia do Salmo 97, 10, quando foi lido aqui: vós me amais, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Só essa partezinha. Eu estava sentado ali e fiquei pensando, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Bastante conteúdo aí, não? Porque nós queremos amar ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós estamos ali flertando com o mal. Aqui não diz simplesmente se afaste do mal, simplesmente não dê oportunidades para o mal, mas diz detestar o mal. Detestar alguma coisa, aquilo tem que ser algo repulsivo para você. Pode te oferecer e você fala, Deus me livre. É Deus me livre mesmo, né? Aquela sobremesa de abóbora, assim, não, abóbora é bom, né? Não sei o que é ruim, não. Depende de você, né? Aquilo que você olha e você fala, Deus me livre. Para mim é suco de manga, viu, irmãos? Não ofereça suco de manga para mim, Deus me livre. Detestai o mal. E às vezes a gente fica assim, resistindo. Eu queria tanto aquilo. Como nós estamos longe desse amor a Deus. Porque aqui diz, amai, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Como a nossa personalidade vai se formando? Como a nossa identidade vai se formando? A partir dessas coisas que nós estudamos, dessas coisas que nós aprendemos. Portanto, irmãos, a nossa vida precisa ser algo que possamos realmente demonstrar que nós estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. É a pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Tem uma letra de uma música que diz, eu sou quem dizes que eu sou. Achei muito interessante. O refrão dela diz, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. É uma boa resposta que você pode dar. Você tem que responder essa pergunta todos os dias, quem eu sou? Para você mesmo, para que você não perca a sua identidade. Perder a identidade é muito fácil. Nós somos incomodados, atraídos, seja por amizade, seja
pelo pecado dos outros, seja pelas tentações, a deixar nossa identidade, que ela é tão bonita. Deus nos criou tão perfeitos, Deus tem uma história tão linda para nós como crentes, como filhos de Deus, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e aí a gente acorda no outro dia, parece que não sabe quem é mais, e sai lá, com a vida dos outros, sai fazendo coisas que até Deus duvida, né? A gente duvidaria de coisas que nós chegamos a fazer. Só encontraremos a nossa verdadeira identidade em Deus. Por isso que eu acho interessante a gente dizer: eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Quando nós tentamos definir a nossa identidade por qualquer outra coisa desse mundo, nós estamos perdidos, irmãos. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter identidade nesse mundo, né? A gente tem um endereço, a gente tem uma profissão, a gente tem uma série de coisas. Mas a nossa verdadeira identidade deveria ser fácil a gente responder. Quem você é? Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, que mora em tal lugar, que trabalha em tal profissão. Mas nunca ficasse isso fora da nossa definição de quem eu sou. Como é bom a gente poder definir quem você é. Eu sou um crente do Senhor Jesus, eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus, e nas horas vagas eu faço umas coisinhas por aí. À medida em que nós conhecermos mais a Deus que nós executarmos a vontade de Deus, nós poderemos realmente ser quem Deus quer que nós sejamos. Lembra disso, a identidade ela é formada por aquilo que nós praticamos, e aquilo que eu penso que eu sou é que eu vou praticar. Então nós precisamos cada vez mais entender essa necessidade de fazer coisas boas, de servir ao Senhor, e assim cada vez mais ficarmos mais parecidos, né, com Deus, firmes na identidade. Então não deixe ninguém te rotular, e nem você perca a sua identidade. Se você está aqui hoje, se você um dia encontrou com Jesus, você a partir desse momento, você não é mais aquela pessoa. Não sou mais eu, mas eu sou aquele que Cristo vai formar, aquilo que Deus quer da minha vida. E é Ele quem vai nos dar força para isso.